Olá pessoal, eu sou a Tati e hoje eu estou aqui com o Hernando e com o mestre Eduardo Haddad e nós estamos aqui hoje para dar início a uma série de vídeos, na verdade bate-papos, onde nós estaremos reunidos para falar para vocês um pouquinho sobre saúde, sobre exercício físico, sobre qualidade de vida, enfim, tudo que envolve a sua saúde de modo geral, dieta, alimentação, exercício, sono, porque a gente tem um propósito maior, que é de servir, de cuidar das pessoas através do exercício físico, que é o que a gente atua, é a nossa área. Todos nós somos treinadores, nós somos da área de educação física, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana, e assim, a ideia, o intuito é estar ajudando vocês, trazendo informações para que vocês, de fato, entendam a importância de mudar hábitos, de ter uma vida mais regrada, mais focada em vocês, ok? E eu vou pedir para o professor se apresentar, ele que é hoje o nosso mentor, e eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a gente escolheu nada menos que um dos melhores da área, da musculação, e ele vai falar um pouquinho sobre a formação que ele faz, em que ele já atuou, para vocês entenderem que realmente nós estamos diante de uma referência. Olá, meus amigos, eu sou Eduardo Haddad, profissional de educação física, essa é a primeira formação. Sou também nutricionista, mas muito antes disso, a minha história dentro da musculação, no âmbito profissional, começou em 1997. Lá foi a primeira palestra voltada para exercícios resistidos. Amigos, no final da década de 90, falar sobre musculação era entrar numa sala de pós-graduação, como eu entrei em centenas, e começar a falar para um público que tinha verdadeira aversão dos exercícios resistidos. O pessoal não gostava mesmo. Tinha turma do yoga, da dança, da ginástica, mas você via um ou outro adepto da musculação. Os grandes eventos do Brasil, que era da área de fitness, tinha turmas lotadas falando sobre exercícios de cycling indoor, falando sobre ginásticas com peso indoor, mas você não via ninguém na sala de musculação. Muito diferente da realidade que vocês hoje apreciam nas redes sociais de pessoas famosas mostrando um tipo de musculação. Na nossa época, falava-se muito, mas muito, de aptidões físicas, Então, de 97 até 2019, foram muitas turmas de pós-graduação, muitos eventos na área da musculação. Tive a oportunidade de acompanhar tudo isso, dando aula na graduação, na anatomia, na cinesiologia, na fisiologia do exercício, e na pós-graduação sempre falando de fisiologia neuromuscular e montagem de treinamento. Trabalhei com atletas de artes marciais, trabalhei com o pessoal da dança, trabalhei com o pessoal da natação, trabalhei com fisiculturistas, e no meio disso tudo eu quis ser fisiculturista. Como atleta, eu fui atleta de artes marciais durante 12 anos no Kung Fu, depois eu fui para o atletismo, fui velocista de 100 metros rasos, e me aventurei pelo fisiculturismo, e que foi uma grande escola poder traduzir tudo que estudávamos na teoria no âmbito prático. E eu falo do fisiculturismo exatamente para que vocês que acompanham o nosso trabalho entendam. Nós vamos ensinar, desvendar, esclarecer, retirar os véus da prescrição do exercício usando a musculação. Fisiculturismo é uma outra coisa, E dentro deste cenário todo, surgiu, depois do meu mestrado, a ideia de fazer nutrição. E ao contrário do que muitos talvez esperavam, mas nós não existimos para agradar os outros, e sim a prestar um serviço, eu fui trabalhar com nutrição comportamental e clínica, porque é o que eu mais vejo nos erros dos que não conseguem acompanhar dieta, não conseguem acompanhar exercício, e por acompanhar, entendam, ter regularidade, constância, comportamento. É aí que se encontram as maiores mazelas, e hoje seria muito bom se nós começássemos nesse primeiro encontro falando um pouquinho sobre isso, sobre o porquê das pessoas não darem continuidade ao que no Réveillon foi o projeto do ano seguinte e que no Natal se tornou a frustração do ano que termina. A gente podia começar assim, né? Exatamente isso. Hernando, quer falar um pouquinho? Isso, a gente percebe hoje, o mercado fitness está num crescimento estrondoso. A ciência comprova a importância da atividade física, do exercício físico, da musculação, e a gente percebe ainda essa dificuldade das pessoas estarem entrando e se mantendo, porque é isso que vai trazer realmente o resultado e a evolução para que a pessoa conquiste seus objetivos. Então essa dificuldade existe, é muito perceptível no dia a dia. E aí, professor, por que isso acontece, essa dificuldade de inserir, desse entendimento, já que tudo se comprova hoje, a favor do exercício físico e da musculação, e as pessoas ainda não conseguem entender, dar esse primeiro passo e persistir.
Essa pergunta ela é muito importante. A ciência ela é grandemente limitada pelo método científico. Então, o conhecimento que a ciência oferece, ele existe para responder uma pergunta. Exercícios com peso melhoram a atividade cardíaca? Exercícios com peso melhoram a perda de massa óssea? Exercícios com peso melhoram o controle da pressão? É uma pergunta de cada vez. Mas o conhecimento, e é aí que eu quero falar com vocês, ele se baseia no apreço, na paixão pela verdade que faz sentido para quem vive aquele momento. Então, filosofia é o prazer, é o amor pelo conhecimento. E a ciência fica um pouco longe disso quando ela traz para vocês informações. E aí alguém te diz, musculação é importante para a sua massa óssea. E você ouve isso e você vai até a sala de musculação pensando no resultado. Quero evitar a osteoporose. Mas você não tem um pingo de afinidade pelo processo. Quero fazer musculação. Você quer massa óssea, você quer massa muscular, você quer ter o físico que a internet te diz que é bonito, você quer alguma coisa, talvez você queira o que disseram para você querer, nem sabe o que quer. Quando na verdade você deveria ter interesse pelo processo. Estar interessado em não ficar no sofá, estar interessado em não comer coisas que podem agredir sua saúde, estar interessado em evitar pensamentos negativos, estar verdadeiramente engajado com o seu bem-estar. Ah, mas eu não quero ser escravo da dieta. De qualquer forma, a escravidão vai existir. Você não é escravo da dieta que te faria bem e te daria liberdade, poder curtir sua família, para se tornar escravo de algo que te torna sedentário, adepto dos medicamentos. E não fique assustado. Muitas áreas do conhecimento, a saber, farmacologia, medicina, entre outros, sabem que você não tem paixão pelo processo e criam medicamentos para que você continue acreditando no resultado, sem esforço, sem adesão e sem constância. Isso é uma coisa muito séria, porque enquanto nós, profissionais da educação física, vou usar a palavra, vendemos o acompanhamento, a informação, enquanto nós nos doamos para dar energia para aquela pessoa superar o processo, nós caminhamos lado a lado, muitos médicos vão lá e prescrevem medicamentos que prometem o resultado. Posso dar um exemplo? Na atualidade, Ozempic, Mounjaro, entre tantos outros que oferecem o resultado. Mas o tanto que esse processo é danoso. Imagina um ser humano que perde vontade de comer. Quando o psicólogo poderia orientá-lo, ajudá-lo no controle da ansiedade, o nutricionista o que comer, e nós com atividade física. Mas a pessoa não consegue perceber que está sendo, de uma maneira covarde, explorada. Usa esse medicamento que você vai perder 40 quilos. Mas a pergunta é tão óbvia, né? E quando eu tirar o medicamento, o que vai acontecer comigo? Mais um passo próximo da sua morte. Nós não estamos falando mais da magrinha do Instagram, do feliz sorriso, não. Estamos falando de vida. É uma irresponsabilidade e uma ação antiética prescrever medicamentos que te ofereçam o resultado. O resultado vem do processo. O resultado vem do seu estilo de vida e da sua entrega. E agora eu não falo mais só para o seu físico, não. Para qualquer coisa que você se proponha a ser, fazer realmente, sem parecer, na sua vida, você tem que se envolver no processo. Você pode até parecer inteligente, mas tenha certeza que a hora que você estiver sozinho ou sozinha, você vai se entregar aos estudos, sem testemunha, sem ninguém batendo palma. Você vai de verdade ler, estudar, meditar sobre aquilo que você estudou. Se você vai ficar tirando foto na frente do espelho, na academia, mostrando que você é esforçado, pode fazer. Mas a hora que você desliga aquele celular, está se esforçando de verdade? Você realmente apertou aquele peso nas mãos? Você acelerou a esteira? Você desafiou o seu sistema cardiovascular o suficiente para melhorar? Ou foi só para provar para alguém que na verdade nem se importa com você, que você estava ou deixando ou não de fazer o que a outra pessoa acha que é importante? Pense nisso, porque a atividade física ela é apenas um dos elementos que deveriam compor a sua saúde. E acredite, se você rompe o compromisso consigo mesmo de não fazer atividade física, todas as outras áreas, todos os outros âmbitos da sua vida, de uma forma ou de outra, você também assim o faz. E nessa hora você pode até lembrar de um monte de pessoas que você conhece que são bem-sucedidas profissionalmente e que são sedentários. Entenda, a motivação deles, de verdade, não traz plenitude. Você pode se esforçar muito para ganhar dinheiro. Não significa que você está se entregando por prazer. Coloque numa lente e você vai ver a quantidade de famílias destruídas por conta de uma coisa que se chama ambição. Volto então ao início do raciocínio e digo para você, as pessoas não conseguem, Hernan, por uma razão muito simples. Elas deveriam começar a dar atenção ao processo. A beleza de vir à academia no primeiro dia
e ir embora pensando assim, puxa, eu aprendi o nome de exercícios novos, eu conheci pessoas diferentes, eu não falei só do meu trabalho, eu falei sobre coisas que eu desconhecia, músculos, coisas que estão comigo desde que eu nasci que eu não sabia. Pense nisso, já é uma parte do processo. Daqui uma semana eu quero 1 quilo, se tornam 2. Isso é quase poesia. Aprender a recrutar mais unidades motoras, se tornar mais forte. Eu não disse se parecer mais forte não, viu? Se tornar, ser verdadeiramente forte. E se você não consegue entender qual é a importância de ter força, é só você dar uma passada em vários momentos onde se você tivesse força, tudo teria sido diferente. Quando eu dava aula de fisiologia do exercício, eu mostrava um vídeo para os meus alunos de 1973, do edifício Joelma, pegando fogo em São Paulo, e as pessoas penduradas assim, e simplesmente soltando, porque não tinha mais força nas mãos, sabe? E você olhar e falar assim, puxa vida. Se ele tivesse aguentado mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Né? Só mais um pouquinho. E eu vejo isso em eventos com piscinas, eu vejo isso com pessoas em montanha, eu vejo isso em todo lugar. Mas eu nunca vou me colocar na condição de uma montanha. Eu já vi pessoas caírem de uma altura ridícula e fraturar ossos, por falta de força, falta de autonomia. É exatamente isso, né, professor? Quando você fala de força, especificamente, força tem, para mim, hoje é sinônimo de vida. Básico. É a principal aptidão física, Exatamente. Força. Exatamente. E assim, esse bate-papo é tão profundo, assim, porque... e é por isso que a gente está aqui hoje. É justamente com essa ânsia de levar isso até vocês, né? Eu ando bem reflexiva nos últimos tempos, assim, e a gente tenta, eu e o Hernando, né, e todo o grupo lá da academia, né, a galera mais velha lá, nós já vamos aí para mais de 20 anos de profissão, né, e para trazer isso para a sala de musculação, esse sentimento, esse envolvimento sentimental, que até um outro grande professor amigo nosso também, que ele fala isso. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar esse envolvimento sentimental. E isso tem a ver com o processo que o professor acabou de relatar. Então, assim, a gente tem que tentar resgatar isso de novo, né? Eu vou para a academia, eu vou começar. Então, assim, um dia após o outro. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu melhorei aquilo. E no final do mês, nossa, eu tinha 1 quilo de força, agora eu tenho 5 quilos de força. E as coisas vão acontecendo. Aí eu estou dormindo melhor, né? A hora que eu vejo, eu já estou começando a escolher meus alimentos de uma maneira... Se preocupar mais com a alimentação. Porque uma coisa é impressionante como está interligada. Já que você começa a se dedicar no exercício físico, começa a vir outras preocupações. E a alimentação, cara, eu estou gastando meu tempo lá, né, para tentar melhorar. E aí essa preocupação alimentar realmente ela vem, né, assim, exatamente. Muito rápido. E todas as outras coisas. Porque o que eu vejo também, professor, que acontece é que as pessoas elas não sabem, porque elas não sentem. Então, o que eu quero dizer com isso? Você já viu que muita gente, talvez não está só a anamnese lá, nutricional, quando entra alguém, né, no consultório, e aí você pergunta assim, você come bem? Ele fala, como, eu como bem. Ele acha que ele come bem, né? E se você pergunta assim, você dorme bem? Durmo bem. É a mesma coisa quando você pergunta assim, não, eu tomo uma cervejinha à noite, uma taça de vinho, porque eu relaxo, eu durmo melhor. Ele acredita que ele dorme melhor, mas ele não dorme melhor. Na verdade, ele acha... Ele prejudica o sono dele. Mas ele está achando. Mas por que ele acha? Porque será que ele não teve a experiência de passar talvez 1 mês sem bebida alcoólica, por exemplo, 1 mês se alimentando melhor, 1 mês praticando atividade física, exercício físico ali, né, tá na musculação, e aí ele vai entender o que realmente é sentir bem. É porque eu acho que, como ele não tem essa referência, ele não sabe... Ele não esteve do outro lado ainda. Para saber o que é sentir. Para saber o que é, né? Acordar com disposição. Uhum. É porque isso interfere, né? Você toma a cervejinha para relaxar, você não dorme bem, você levanta cansado. Você não consegue treinar, porque você está cansado. Aí o horário seu, que seria no período da manhã, você já não consegue ir porque você não dormiu bem. E esse processo vai se repetindo. Está sendo levantado muitas coisas importantes. Eu espero que você, que nos ouve, consiga entender a profundidade disso. No mundo das percepções, a mentalidade é que é o filtro. Vou explicar o que eu quis dizer. No mundo das percepções, a mentalidade é que é o filtro. Quando eu peço para uma pessoa, apaixone-se pelo processo, ele não consegue enxergar o processo de acorda um pouco mais cedo, vai para a academia, aprenda com aquilo, e aí curta o seu dia, se prepara para o dia seguinte. Ele não presta atenção nesse processo. Porque esse processo, para a percepção dele, é sofrimento. Porque a mentalidade dele é um filtro que revela o sofrimento nisso. Esta mesma pessoa, se você fala para ele assim, 1 dia sem tomar cerveja, ele presta atenção em cada segundo que ele ficou sem aquela cerveja. Aquilo foi um sofrimento terrível para ele. Porque a mentalidade dele está presa na filosofia do chiclete. Chiclete só é bom naquele pedacinho ali, ó, que tem um docinho, depois ele não grude na sua boca sem gosto nenhum. Ele não consegue perceber isso. Ele não consegue perceber que a cerveja é prazerosa apenas naquele intervalo de tempo.
Todo o resto é ruim. É amargo, dá tonteira, náusea. No dia seguinte você perde qualidade de vida, você perde saúde, você perde disposição, você perde massa muscular, mas ele está preso naquela fração de prazer que ele teve. Posso exagerar? Talvez vocês me entendam se eu exagerar bastante. O usuário de drogas psicotrópicas se comporta exatamente da mesma maneira. Aquele pequeno instante em que a droga fez o efeito vale muito mais do que todas as outras 23 horas e meia do dia. Apaixone-se pelo processo. E para isso acontecer na sua vida, você vai ter que mudar a mentalidade. Ressignificar muita coisa. Quando você fala de uma pessoa ser feliz fazendo atividade física, ele precisa entender o que é o conceito de felicidade para ele. Se para ele ser feliz é a fuga da realidade, é happy hour num bar, bebendo, discutindo de novo tudo o que aconteceu no dia dele de trabalho. E aqui eu vou para uma discussão muito mais séria. Não é uma coincidência. Essas pessoas, domingo à noite, falam assim, nossa, meu Deus, amanhã é segunda. Nós que somos apaixonados pela atividade física e queremos que você se apaixone, domingo à noite, falam assim, beleza, amanhã a academia abre. Entendeu? Mentalidade. O seu filtro é a sua mentalidade. Seus valores, seus princípios. Se você trabalha com algo que te dá desprazer, algo que não te traz felicidade, nisso eu não posso te ajudar. Mas eu posso te entregar uma chave de ouro que se chama atividade física. Para o seu dia ficar mais leve, para o seu fardo ficar mais leve, é só uma questão de ponto de vista. O seu filtro é a sua mentalidade. Nisso eu posso te ajudar. Né? Exatamente. E eu acho que é por aí, pessoal. Eu acho que, assim, dar o primeiro passo, porque, assim, você tem que querer. Não tem como. Eu querer, eu te falar, né? O treinador, as pessoas da sua família, enfim. Dá o primeiro passo. Depois, mudança de mentalidade. Comece a mudar a sua cabeça. Vira a chave, né? E entenda que o processo é a parte mais legal. A gente fez um Ironman em 2023, né? E aí, um ano de preparação, ali, dia após dia, e eu falo, assim, com toda segurança, se eu penso que o Fernando ele também pensa da mesma maneira, foi muito mais legal o processo Com certeza. do que o dia da prova. Com certeza. Foi legal? Foi. Coroar ali, né? Chegar, completar, mas o processo, aprendizado, desafio, cansaço, dor, alimenta, dá um passo para trás, sabe? Esse processo é muito... Que antes era dor, que agora não significa mais nada. E aí nada. você começa, nossa, eu não conseguia... Pedalar 100 km era difícil. Beleza, agora eu tô rodando 180, 200, é legal. Aí as percepções começam tanto a mudar que quando tinha um treino assim de 150, fala, nossa, também é tranquilo, 150. Sabe isso? E é muito bacana. Então você vai vivendo isso, você vai aprendendo, o seu corpo vai te mostrando coisas. Vai conhecendo o seu corpo. Exatamente. Os seus limites. Temporários. Exatamente. Isso. E isso é muito legal. Assim, é exatamente isso que a gente gostaria de estar passando para vocês. E a gente quer passar. E dizer que a gente não vai desistir. A gente não vai desistir. A gente vai continuar falando, a gente vai continuar despertando. A gente está aqui para tirar dúvidas, né? O que vocês quiserem saber sobre o exercício. E uma coisa muito importante, professor, que antes do bate-papo, assim, da gente colocar os celulares aí para gravar para vocês, a gente estava conversando sobre quão importante é a orientação. Porque, veja bem, a pessoa decide, né? Ela vai lá e decidiu que ela vai começar um exercício físico, ela vai entrar na academia, vai se matricular ali. Eu acho importante ela escolher o lugar que ela está indo, né? Porque eu acredito que o meu corpo, a minha saúde, ela é muito importante. Então, assim, da mesma forma quando eu vou no médico, né? Vai fazer uma cirurgia, eu vou fazer uma cirurgia. Você vai operar, seu filho precisa operar. Eu não vou usar um aplicativo. Você vai usar um aplicativo? Nunca. Eu vou usar um cirurgião experiente, um cirurgião que coloca a mão na massa, que está ali comigo no pré-operatório, que vai estar comigo depois, que vai tirar as minhas dúvidas. Exatamente. Mas o exercício físico é diferente, né? Eu vejo, hoje nós falamos que existem as academias de rede e muitas delas não têm um professor para supervisionar. Não. Né? Precisa só de um para estar assinando ali. Assinar para o Conselho da Educação Física. E assim, amigos, entendam, é um negócio. Nada contra, acho espetacular como negócio. Como ferramenta para cuidar da saúde de vocês, só cabe ao profissional de educação física. Isso nem se coloca em pauta para discussão. Fisioterapeutas não prescrevem exercício. Isso é um fato. Enfermeiros não prescrevem exercício. É um fato. Médicos não prescrevem exercício. É um fato. Só tem um profissional que é habilitado, que fez disciplinas específicas para a prescrição do exercício, é o profissional de educação física. Dessa forma, quando você tomar a decisão certa de fazer atividade física, musculação, dança de salão, corrida,
talvez você descubra, ao fazer de forma recreativa, você descubra uma pegada de atleta em você e queira fazer algo mais avançado, esteja acompanhado por profissionais credenciados. Aplicativo, por mais bem elaborado que ele seja, não vai substituir o elemento humano. Tudo bem? E não é porque o cara é um fortão, é uma saradona, uma blogueira famosa da internet, que traz o conhecimento elementar da prescrição do exercício. Você merece ser supervisionado por profissionais. Não é uma questão de que você precisa. Tudo bem? E isso é muito antigo, viu? O meu povo padece pela falta de entendimento. Tem muitos milênios que isso é falado. É bíblico. Exatamente, pessoal. Então, assim, isso é muito sério. Então, nós estamos aqui conversando sobre saúde, sobre a importância do exercício, né? A ideia é de falar que diabético, hipertenso, cardiopata, gestante, né? Hoje a gente vê uma galera jovem na sala de musculação, né? Mudou bastante. Criançada, pré-adolescente, 12 anos, 13 anos. Já está se inserindo nesse meio, né? Exatamente. E a gente tem uma e às vezes preocupação tem, grande. justamente a preocupação é essa, porque muitas das vezes, né, aonde eles buscam essas informações é rede social, né, que é muito forte, mas que talvez, né, quem está falando para ele ali está num perfil e já num nível de condicionamento muito alto. Né? Ele que está iniciando toda essa base de aprendizado motor, né, que é o que deveria ser o principal nesse primeiro momento, né, ele pula essa fase, porque ele já quer fazer um exercício no lateral, né, com mais carga. Porque se os pais, né, eles precisam entender uma coisa, e também os jovens que nos ouvem, façam a seguinte pergunta: qual a responsabilidade ética, social e profissional que um influenciador digital tem? Quem vai cobrar alguma coisa dele? Você tem sites que induzem as meninas a se tornarem anoréxicas, ensinam o passo a passo para se tornar anoréxico. E você vai processar quem? Nós temos Instagrams que falam o dia inteiro para os filhos de vocês como é que se toma anabolizantes, esteroides anabolizantes. Nós sabemos que é uma classe de fármacos importantíssimo para a área da saúde, mas é um medicamento. Não pode ser tomado assim de forma aleatória como eles estão fazendo na internet. Percebe? E você vai reclamar para quem? Quando o seu filho, ludibriado por pessoas que têm milhões de seguidores, toma a decisão errada e vai fazer isso. Então, e eles não têm responsabilidade, professor. Já é muito sério, porque às vezes não está nem na rede social, mas esse cara já está dentro da academia. Ah, sim. Né? Ali como incentivo, né? Como ele acaba chamando mais atenção do seu filho, e o seu filho acaba se espelhando nesse profissional. E às vezes ele é um profissional da área, né? E às vezes não, ele é apenas um frequentador. Né? Ele passa a virar um espelho. Se realmente esse ambiente que o seu filho vai estar inserido, é importante também você saber escolher esse espaço, né? Justamente para que essas referências, né, não tenham acesso ao seu filho. É por isso, porque então são duas etapas, né? A gente fala... Porque eu vejo quando eu vejo a galerinha de 12, 14, 15 anos, eu acho muito bacana. Eu acho né? ótimo. Tá fazendo musculação, né? Hoje já se sabe, né, que eles podem... Super seguro. Super seguro, não tem problema. Então o primeiro passo é o pai falar, nossa, eu vou matricular. Por Tá quê? influenciando meu filho ali dentro. Exatamente. Eu vou matricular ele porque é muito melhor que ele esteja lá fazendo o exercício, né? E sai do celular, também fica sedentário, né? Hoje em dia a galera não quer fazer mais nada, os adolescentes aí. Então, beleza, eu vou matricular. Mas aí a segunda etapa, quem é que está cuidando do meu filho? Talvez essa seja até mais importante que a primeira. Porque este contato presencial, sim, você pode supervisionar e você tem como cobrar conduta além dos resultados. Porque se algo de forma irresponsável for falado para o seu filho, dentro do ambiente de uma academia séria, você tem como ir até os responsáveis e se posicionar. Percebe? Você não consegue fazer isso num aplicativo, você não consegue fazer isso com um desses coaches online. Eles não têm responsabilidade nenhuma, ética, social e nem profissional. Se você buscar, você não vai conseguir absolutamente nada. Até porque, de verdade, o que eles usam é um aplicativo. Não é uma prescrição de exercício. Isso eu falo de cadeira. Muitas pessoas falam assim, pô, Haddad, 3 décadas e meia de atividade profissional, você não tem um aplicativo, treine com Haddad, maromba Haddad, Haddad alguma coisa, porque eu prescrevo. Cada linha do exercício que eu vou prescrevendo é tudo... E prescrição é individual. Individual. Aí vai usar um aplicativo, esse aplicativo, quem que você vai chamar como responsável depois? Reflitam, pensem nisso. A atividade física ela é supervisionada, a atividade física ela é prazerosa, ela vai fazer parte do seu cotidiano, ela tem que ser lida como um processo e não como um meio para atingir um objetivo que estão dizendo para você que é o mais bonito, que é o ideal, que é o certo, que o físico tem que ser assim, tem que ser assado, que a moda é essa ou aquela. Não. A atividade física ela é um processo, vai fazer parte de você. Você tem um aparelho locomotor.
Portanto, mexa-se. Você foi feito todo para isso. Pense nisso, comecemos a usar mais desse benefício, que nós hoje estamos falando de alguns apontamentos que são importantes para todos vocês, mas saibam, tem muito mais ainda nos próximos bate-papo, não é isso? Exatamente. E só fazendo uma analogia com a prescrição. Quando você vai ao médico, e aí você está com algum problema lá, e o médico vai receitar, né? Vai fazer uma receita para você e ele vai colocar lá 20 gotas, sei lá, de pirona, um comprimido e meio de tal coisa. Assim, pessoal, é o exercício físico. Só o profissional de educação física é capacitado para prescrever um treinamento para você, de acordo com os seus objetivos, com as suas deficiências, Experiências de treino. com as suas experiências de treino. Somente ele vai analisar, fazer uma anamnese e vai poder prescrever esse exercício para você. A prescrição ela é individual e ela só pode ser feita pelo profissional de educação física. Isso é muito sério. Eu vejo pessoas na academia, tem lá 3, 4 exercícios para ser feito. E chega no final, posso fazer aquele? Poder, você pode todas as coisas, mas nem tudo lhe convém. E a pessoa insiste. E de repente some da academia. Aparece na semana que vem, mas você sumiu, o que foi? Ah, apareceu uma dor em tal lugar. Eu vejo isso semanalmente. Eu vejo isso nas academias de amigos, eu vejo na minha própria academia, eu vejo isso no meu estúdio. Eu falo, gente, mas foi avisado. Por que a pessoa tem tanta dificuldade em perceber que aquilo ali, 3 séries de 20 movimentos, não são 4, são 3, não são 25, são 20, 15, vai deixar a desejar, você vai querer fazer mais depois. É uma prescrição. É com base nas avaliações iniciais, é com base no seu desempenho do cotidiano. A pessoa que está supervisionando, você está supervisionando. Não está ali fazendo terapia ocupacional. É isso aí. Não, mas muito bacana, pessoal. Assim, na verdade, um bate-papo mais esclarecedor, né? Para trazer você uma reflexão, né? Plantar uma sementinha, vamos dizer assim. E você entender para onde você está indo. O que você busca. O que você quer no futuro. Porque, assim, acabou o carnaval, né? Então, é sempre assim. Eu vou entrar na academia para o Réveillon. Eu vou agora porque pegar essa semaninha aí porque tem um carnaval. Então, sempre são os projetos, né? Projeto Réveillon, projeto Carnaval. Hoje até teve um projeto que a gente... E esse é um projeto bacana, porque é um projeto para continuar, né, para iniciar e ficar, que é um projeto de 0 a 5 para corredores. Aquela pessoa que nunca correu, tem vontade de começar a corrida, acha que não dá conta, e a gente monta um projeto na assessoria do 0 ao 5. Para ele entender, né? E é um processo, aí tem os treinos semanais, acompanhamento e tudo. Tem instrução teórica. Para ele poder realmente entender por que ele não vai correr. Sai correndo. O máximo, né? Ele vai correr 1 minuto e vai andar 2. Exatamente, de acordo ali com o teste que é feito inicialmente para cada um, e é prescrito um treinamento para ele até ele chegar aos 5 km. E aí eu vi aquela galera lá hoje de manhã, e enche o coração, é bom, né? Assim, ver um domingo de manhã as pessoas se movimentando, e a energia é diferente e tal. E aí acabou que depois finalizou, e eu queria ter falado para eles o seguinte: pessoal, parabéns pelo projeto, por ter iniciado, dado start, o pontapé inicial do projeto, né? 0 ao 5, mas assim, dê início a um projeto de vida, sabe? Não um projeto de carnaval, não um projeto de viagem, um projeto, simplesmente um projeto, mas um projeto da sua vida, né? De cuidar de você, de pensar, bom, como eu quero estar daqui 10 anos? Como eu quero estar daqui 20 anos? Né? Começar a pensar, como que eu quero chegar lá? Levantando sozinho da cadeira, né? Não precisando de ajuda para ir ao banheiro, né? Tendo longevidade, mas tendo autonomia, né? Na velhice também, porque não adianta nada você viver 90 anos e acamado. Também não faz sentido nenhum. Então, assim, pessoal, é uma sementinha que a gente está jogando hoje, mas assim, a gente tem um propósito, né, maior de estar levando essas informações para vocês. A gente tem um propósito enorme dentro da academia, do grupo, né, professor? A gente já vem fazendo um trabalho com o professor Haddad aí há anos, né, de capacitações mensais. Sabe por quê, pessoal? Sabe quando vocês veem a academia lotada, cheia? Para nós, vocês não são apenas um número. Longe disso. Vocês são mais uma pessoa que está aqui dentro e que nós temos a oportunidade de poder transformar a vida de vocês. É isso. É um privilégio, né? É um privilégio. E a gente tem isso muito latente. A gente cobra isso muito dos treinadores novos, essa paixão pela educação física, pelas pessoas, esse amor pelo ser humano. Porque nós estamos aqui, e a primeira coisa, quando entra aqui, é o seguinte, vai cuidar das pessoas. Aqui é um lugar para você servir as pessoas. Se doar, dar o seu melhor e fazer com que aquele aluno consiga o melhor dele. Essa é a ideia. Então é por isso que assim, a gente investe tanto nisso, né? Capacitações, cursos, porque a gente entende que quem está aqui dentro da academia, é muito importante. É muito importante para nós, né, Hernando? Essa pessoa, ela é especial. Ele confiou. Ele confiou no nosso trabalho. E a gente quer entregar o melhor.
Então, assim, é uma academia bonita, né, equipamentos ali, mas isso é nada. Na verdade, a academia, o equipamento, é basicamente nada. Se não tiver um treinador que seja comprometido, né, um treinador que está ali envolvido no processo do aluno, Exatamente. né, que queira a melhora e busca dar o seu melhor para aquele aluno conquistar o que ele veio aqui buscar. Porque todo mundo tem uma dor, né? Tem gente que está aqui porque precisa emagrecer, por questão de saúde. Tem gente que quer emagrecer por questão estética. Tem gente que está aqui porque tem que controlar a diabetes, a pressão, né? Então, a gente está aqui para poder te ajudar a curar essa dor. Então, assim, é um prazer estar aqui, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre, 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 porque, assim, como eu disse inicialmente, o professor Eduardo Haddad, né, o nosso mentor aqui, a gente sempre recorre a ele quando dúvidas e, às vezes, um aluno específico, alguma coisa, o professor sempre está aqui para nos ajudar, porque a gente tem esse cuidado com o aluno, né? A gente quer realmente entregar o melhor. Então, obrigado, professor, pelos bate-papos, pelas conversas, pelo grupo, né, que tira dúvidas ali, isso é muito importante para nós, né, Hernan? E a gente seguimos nessa busca constante aí de aprendizado, de conhecimento, de tentar levar o melhor para o nosso aluno. É isso. Sou eu quem agradece todas as vezes. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito desse pouco que nós falamos. Eu espero que uma semente tenha sido plantada e contem comigo para estar aqui sempre com vocês, trazendo um pouco mais de informações. É um prazer estar com você, Tati, Hernando. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer é nosso. Um beijo nos corações de vocês. Muito obrigada. É isso aí, galera. Valeu. Pessoal, obrigado e aguardem os próximos. Até logo.